Baruch Shem Kevod Malutó Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome. Seu reino é para todos sempre. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom para todos em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correa. Sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você estudos da maravilhosa Palavra do Eterno, em especial nesse dia, dando continuidade a Parashat Vayikri, e viveu. Bem, dando continuidade a este estudo, já cumprimentando você que está conosco aí já há bastante tempo, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, você e toda a sua família, tá bom? Fique à vontade para participar conosco. Temos aqui um chat onde você pode cumprimentar aqui os irmãos, sempre com respeito, com amor, com carinho, e dessa forma vamos caminhando em Teshuvá, isto é, vamos caminhando em retorno ao Eterno, tá bom? Ok, desde já quero agradecer você desde o Kabbalat Shabbat, o recebimento do Shabbat, quando estivemos fazendo o primeiro estudo dessa maravilhosa porção, e agora dando continuidade a esse estudo, tá, dessa porção. Repito mais uma vez, Parashat Vayikri, e viveu. São os momentos finais da vida de Yaakov. Então vamos ver o que aconteceu a partir do último texto que nós estudamos ontem, né, à noite. E agora a gente vai ver mais detalhes a respeito disso e extrair lições para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso viver, tá certo? Eu espero que tenhamos grandes momentos, e eu tenho plena certeza disso, tá? Então vamos lá. Bem, dando continuidade a partir do verso 29, na verdade vamos recapitular o verso 29, e depois disso aí a gente continua, tá? Segue a leitura, bem como o estudo, né? De forma geral, tá? Bem, diz assim, verso 29 do capítulo 47 de Bereshit, Gênesis. Vaikrevu imei Israel lemut vaikra livnei le Yosef vayomer lo ina matzati chem beinecha simna yadecha tachat yarchi ve'asita imadi chesed ve'emet elna tikvereni bemitzraim. Chegou o momento em que se aproximava a morte de Israel. Por isso ele chamou por Yosef, seu filho, e lhe disse: se você me ama de verdade, por favor, põe a mão sobre minha coxa e jure que, em consideração a mim, não me sepultará no Egito. Então Yaakov, já percebendo que já eram os seus últimos momentos de vida, nesta vida, neste mundo, então ele faz esse pedido para o seu filho Yosef. Por que para Yosef? Porque Yosef tinha o poder de realizar esse pedido dele, né? Diferente dos outros filhos de Yaakov, mas Yosef tinha condições, sim. Afinal, nesse momento, Yosef era governador do Egito, e por concessão do faraó, e obviamente o Eterno é quem estava movendo tudo isso. E a partir de então, Yaakov faz esse pedido solene para o seu filho. Como nós comentamos na última aula, então Yaakov ele não queria ser sepultado no Egito, uma vez que poderia acontecer várias coisas, dentre elas Yaakov queria realmente estar no lugar em que o Eterno disse que ele e sua descendência herdariam, que é a terra de Canaã. Também, se ele fosse sepultado lá no Egito, as pessoas achariam que existiria um elo de ligação entre Yaakov e o Egito, coisa que nunca existiu, né?
A promessa do Eterno para Yaakov, bem como para seus antepassados, Abraham e Yitzhak, era que tanto eles, quanto Yaakov, quanto a descendência deles, herdariam a terra de Canaã. Seria a terra de Israel. Entendeu? Então, interessante a gente observar esse detalhe, porque Yaakov faz isso, ele tem muito desejo de ser sepultado na terra de Canaã, mas não no Egito. Então a gente vai perceber isso ao longo dos textos, os detalhes, né? Aí vem o verso 30, que diz assim: Veshahavti im avotai satani mi Mitzrayim ukvartani. Aqui tem um símbolo que não, isso aqui não é uma letra hebraica, gente. Deixa eu ajustar aqui para vocês não confundirem aqui, tá? Pronto. Ajustado. Certo. Então, diz assim o verso 30. Veshahavti im avtai satani mi Mitzrayim ukvartani bikratam vayomar Anochi ese kidvarecha. Em vez disso, isto é, ao invés de ser sepultado no Egito, quando eu dormir com meus pais, isto é, quando eu morrer, você deverá levar-me para fora do Egito e sepultar-me onde eles estão sepultados, isto é, na caverna do casal, né, também conhecida como a caverna de Marpelá. Ele, Yosef, respondeu: farei como você disse. Então Yosef ele vai se esforçar em cumprir o pedido de seu pai, uma vez que, interessante, ali seria um momento muito importante, que são os últimos momentos de Yaakov. Ele se prepara para isso, certo? Faz esse pedido para Yosef. E interessante, a gente vê o cuidado, né, de Yosef para com seu pai, para que o seu desejo seja realizado conforme ele havia pedido para Yosef, e que tudo corresse nos mínimos detalhes. Yosef poderia, por exemplo, simplesmente se desfazer ou sepultar mesmo ali no Egito, né? Seria muito mais cômodo, não percorreria longas distâncias para sepultá-lo, mas ele faz questão de que o seu pai seja sepultado aonde ele escolheu que fosse, né? Para que a vontade do seu pai fosse realizada. Então a gente percebe aí também o elo de ligação, o grau de obediência de Yosef para com seu pai. Ele amava muito o seu pai e queria que a vontade dele fosse realizada da melhor maneira possível, e ele se empenhou nisso, certo? Verso 31. Vaiomer Rishavá li vaishavá lo vaistahu Israel al rosh hamitá. Ele pediu: faça o juramento. E ele jurou, Yosef jurou. Então Israel curvou-se até a cabeceira de sua cama. Então ele voltou a se deitar, né? Como ele estava antes de Yosef chegar até ele. Então, ali um juramento. Então, olha só, aqui mais uma lição para os nossos dias. Nós estamos falando aqui de promessas, no caso que Yaakov pede para Yosef cumprir em relação a ele. E essas promessas envolvem apenas palavra, dizeres, entendeu? O texto bíblico, em momento algum aqui, a Torá diz que Yaakov tira um documento, um papel, e diz assim: olha,
meu filho Yosef, assine aqui que você vai fazer assim conforme eu lhe instruí a fazer. Não, não tem nem documento algum. Olha que interessante. Diferente dos dias de hoje, né? Onde tudo fica registrado. Nada contra, né? É até um registro, é algo firme. Inclusive, a gente tem isso, né? Ao longo da história, que garante um documento que garante que aquilo realmente aconteceu, que foi dito, o que está registrado naquele papel, naquele dia, naquela hora, naquela data e tudo mais. É importante, tá? Mas o que eu estou dizendo aqui é o grau de honestidade em cumprir e de obediência em cumprir o pedido do seu pai, simplesmente feito de boca, como a gente diz, né? Um pedido simplesmente dito. Não precisou de documento algum para que Yosef fosse lá e cumprisse. Entendeu? Ele não se desfez do pedido do seu pai. Ele procurou realizar conforme a solicitação dele, de Yaakov. Isso é muito interessante, tá? Então, meus queridos, aquilo que dizemos, temos que cumprir. Portanto, isso nos ensina sobre o cuidado daquilo que dizemos, daquilo que prometemos. Então, temos que ter o cuidado de realmente fazer aquilo que dizemos. Se você não dá conta de realizar determinado serviço, de determinada coisa, então não fale sobre isso, não se exponha, não fique dizendo o que você vai fazer, quando na verdade você não tem condições de fazer aquilo. Às vezes, muitas pessoas chegam até a falar, mas pela força do hábito, né? Por não ter nem o que dizer naquela hora, e aí, eu vou fazer aquilo, mas na verdade, colocando, como a gente diz, colocando as cartas na mesa, a pessoa não tem condições de fazer aquilo que ela acabou de dizer, entendeu? Então, é uma lição para nós refletirmos mais sobre aquilo que dizemos, tá? Sobre aquilo que dizemos. Então, quando a gente observa o comportamento de Yosef, quando ele prometeu que iria fazer, é porque ele iria fazer. Sepultar o seu pai na caverna do casal, em Marpelá. Então, Yaakov ele não quer ser sepultado no Egito. Ali sabe que ali não é o lugar dele. Tá? Apesar que até então, Yaakov foi sustentado ali por Yosef, com trigo, com alimento do Egito. Né? Ele é muito grato ao seu filho, ao próprio faraó da época, que por sinal tinha um bom relacionamento. Não havia escravidão ali, não havia nada disso, opressão contra o povo de Israel, não. Parece que a gente está falando do Egito, nessa época, né? Então, muita atenção aqui, tá? Yosef, ele se preocupa em cumprir com o pedido do seu pai. Aí vem o verso 1 do capítulo 48, tá? Próximo capítulo. Vaihi acharei hadvarim haele vayomer leYosef hine avicha hile hole vaikar et shnei banav imo et Menashe ve'et Efraim. Pouco tempo depois, alguém contou a Yosef que seu pai estava doente. Ele levou consigo seus 2 filhos, Menashe, ou Menashe, conhecido no nosso idioma em português como Manassés, tá? Para quem está começando agora, gente, tá? A pronúncia do nome deles é Menashe, tá certo? Não é Manassés. Talvez você tenha esse nome, né? Ou então Efraim. Aí ficou Efraim, né? Alguém chamou Efraim. Mas não se preocupe se você tem esse nome, né? Puxa, irmão Raimundo, mas eu não sabia que era assim que se pronunciava e que se escrevia esse nome, né? Mas tudo bem, meu irmão. Fique tranquilo, tá? Eu não estou dizendo para você procurar um cartório e mudar e tal. Não precisa não. O seu nome foi dado, ok, tudo bem?
mas biblicamente falando, são pessoas aqui de um determinado idioma, certo? Existe um som que é a pronúncia, aquele código sonoro, tá certo? Então, o hebraico nos traz isso à tona para a gente conhecer, tá certo? Então, inclusive, olha, eu não estou falando mal, por exemplo, da tradução para o português, o que, por sinal, é de grande mérito, né? Por exemplo, de João Ferreira de Almeida, que foi um dos pioneiros aí na tradução para o português, além de outros, né, que estiveram, não vou saber citar todos, mas ele foi um dos principais, o João Ferreira de Almeida. Um padre, olha só, um padre, João Ferreira de Almeida, que se dedicou, ainda muito jovem, a fazer esse serviço de tradução, tá certo? Que depois foi completada mais tarde por outras pessoas capazes, mas ele fez boa parte da tradução, tá? E através dessa tradução, gente, para o português, chegou até nós a palavra do Eterno, né? Conhecendo-a, lendo através do nosso idioma, o português, e que depois foi traduzida também para outros idiomas. Agora, quando a gente vai beber na fonte, quando você vai ler no idioma original bíblico, então você começa a conhecer realmente como é o nome da pessoa a que se refere, o nome do lugar, o nome do objeto, o nome do... enfim, os nomes, né? Tá certo? Então é importante você começar a falar, sim, o nome como realmente é. Então a gente às vezes até esquece, inclusive me perdoe, né? De dizer como é conhecido no nosso idioma, no português. Por exemplo, Menashe, ou Menashe, aí Manassés. De tanto a gente ficar falando Menashe, 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 parece o nome de Shaul, né? Shaul, Shaul, Shaul. E aí pouco a gente fala Paulo, né? Mas então chega até o momento que a gente fala Shaul e depois aí fica tentando lembrar o nome para ver, para dizer como é conhecido no nosso idioma, que é Polos, tá? Mas enfim, vamos lá. Então ele, Yosef, ao saber que o seu pai estava doente, Yaakov, ele toma consigo seus 2 filhos, Menashe e Efraim, Manassés e Efraim. Então, olha o que ele vai fazer. Vayagid le Yaakov, vayomer, hine binecha Yosef, ba al elecha, vaitechazek Israel, vayeshev al Hamitá. Yaakov foi avisado. Olha como é que avisaram Yaakov. Yosef, seu filho, está a caminho. Israel reuniu suas forças e sentou-se na cama. Então ele faz questão ali de se preparar para receber seu filho que estava a caminho. Mas foi dito, interessante, apenas que Yosef estava a caminho. Não havia sido dito ainda a respeito dos 2 meninos que estavam com ele, os filhos de Yosef. Então ele se prepara, Yaakov se prepara para receber seu filho Yosef, se sentando na cama. E aí, quando os dois realmente se encontram, olha o que Yaakov disse para ele. Vaiomer Yaakov el Yosef, e disse Yaakov para Yosef, El Shaddai, olha só, El Shaddai. Uma das formas de se referir ao Eterno, tá? Aqui, ó, El Shaddai, tá em vermelho aqui embaixo a transliteração. El é uma das formas de se referir ao Eterno, tá? El Shaddai, a palavra Shad vem de peito, né? Ou teta, que quer dizer o que amamenta, o que sustenta, que dá o sustento. Então, o Eterno sustenta, o Eterno é que mantém, o Eterno é que sustém, entendeu? Interessante. Então, lembre-se, o Eterno é o seu El Shaddai. O Eterno sustenta você, meu irmão. O Eterno é meu El Shaddai. O Eterno me sustenta. Porque apesar das nossas forças, do nosso vigor,
Se não fosse pelo sustento, pela mão do Eterno, não estaríamos aqui, não estaríamos vivos, não estaríamos aqui para estudar a Torá, para aprendê-la, para praticá-la, entendeu? É Ele que nos sustenta. Então, que o ser humano possa sempre reconhecer El Shaddai, o Eterno sustenta. Que toda prepotência não ache mais lugar, mas que apenas a humildade de reconhecer que nós só estamos aqui porque o Eterno sustenta prevaleça e permaneça. Tá? Então, El Shaddai Nirá Elai Beluz Be'eretz Kenaam Vaivarer Oti. Yaakov disse para Yosef: El Shaddai, o Eterno, apareceu a mim em luz. Tá? Por favor, aqui luz não tem nada a ver com essa luminescência aqui que, por exemplo, está sobre mim, né? O Eterno, quando ele aparece numa grande luz e tudo mais. Assim, Yaakov não está falando de luz no sentido que a gente está entendendo em português, tá? Até porque ele está falando em hebraico aqui, gente, tá? Luz é o nome do lugar que fica no território de Canaã, tá? Em Canaã. Então, o Eterno apareceu para ele naquele lugar, em luz, e abençoou ele, né? E disse para ele assim, ó: eis que o tornarei muito fértil e numeroso, farei de você uma assembléia de povos, e darei esta terra a seus descendentes, para que a possuam para sempre. Olha que incrível. Então, deixa eu voltar aqui, pronto. Tá. Então diz assim, ó: e disse para mim: eis que o tornarei muito fértil e numeroso, farei de você uma assembléia de povos, e darei esta terra a seus descendentes para que a possuam para sempre. Então, o Eterno fez essa promessa para Yaakov, fez algumas promessas, essa é uma delas. Então, ele seria muito fértil, ele teria muitos descendentes. Olha só que incrível, né? Ao ponto de o Eterno dizer para ele que faria dele uma assembleia, um ajuntamento de povos, apenas de Yaakov. Assim como o Eterno havia dito nesses termos para o pai dele, Yitzhak, que disse para o avô de Yaakov, Abraham, da mesma forma. Que interessante, né? Então, o Eterno, para ele, não existe algo que seja impossível. Se alguém acha que o Eterno está impossibilitado de fazer algo, então está completamente, né, equivocado. De uma pessoa apenas, o Eterno pode desenvolver, construir, criar uma nação, um ajuntamento de povos. Entendeu? Então o Eterno ele faz. Qual é a nossa missão enquanto servos do Eterno? Viver a Torá no nosso dia a dia, da melhor maneira possível, sempre, buscando praticá-la de todo o nosso coração. Tá certo? Então olha só que incrível. Quem sabe Yaakov poderia passar pela mente dele: puxa, mas apenas eu, os meus filhos aqui, como assim a gente vai ser uma assembleia de povos, um ajuntamento de povos, tudo isso? Verso 5: Veatá shinei vanecha hanoladim lecha be'eretz Mitzrayim advoi elecha Mitzrayim lihem Efraim Umenashe Kiruven
o Shimon verriu li. O Reuven Shimon, isso. E seus 2 filhos, nascidos na terra do Egito, antes de minha chegada aqui, são meus. Efraim e Menashe. Efraim e Manassés. São meus tanto quanto Reuven, Ruben e Shimon. O que Jacob está dizendo é que Efraim e Menashe, os 2 filhos de Yosef, são tão importantes para ele quanto os seus 2 filhos, Reuven e Shimon. Reuven é o mais velho, entendeu? Então, quando ele coloca o primogênito dele, ele está comparando, né, que mesmo sendo eles tão novos, os filhos de Yosef, mas eles são muito queridos e importantes para Jacob, sendo assim considerados filhos de Jacob. Olha que interessante, né? Então, aí você tem aqui o seguinte: Efraim e Menashe, estes 2 garotos, filhos de Yosef, são os patriarcas, a partir de então, os patriarcas que vão começar a conhecer as instruções do Eterno em um lugar em que eles não vão sair daí, eles vão continuar no Egito, tá certo? Eles continuaram no Egito, então se mantiveram firmes à Torá, mesmo nascendo e se desenvolvendo, crescendo até o seu último dia de vida, todo no território do Egito. Quem cuidou deles? Yosef, obviamente a mãe deles também, né? Mas eu digo em relação à instrução que Yosef recebeu de seu pai, Yosef também repassou para os seus 2 filhos, Efraim e Menashe. Entendeu? E aí existe, né, a tradição entre o povo Yehudi, o povo judeu, de dizer, né, para os meninos que eles sejam como Efraim e Menashe. O que isso significa, né? Isso é muito interessante. Existem várias leituras disso. Quando você diz para um menino, um garoto, eu estou falando garoto porque o texto está citando aqui Efraim e Menashe. É uma tradição muito bonita, por sinal, tá, gente? Então, é interessante, vale a pena a gente trazer aqui. Tradição tem aos montes, né? Aos montes. Tem várias. E a gente, quando cita aqui boas tradições que trazem grandes significados, é interessante. Nesse caso, quando se abençoa um menino dizendo, ou os meninos, né, de um grupo, de uma casa, quando você abençoa seus filhos ou os seus netos, seus sobrinhos, né, que você seja ou que vocês sejam como Efraim e Menashe. Ao dizer isso, essas palavras de bênção, é como se você estivesse dizendo para os seus filhos, aquelas crianças, aqueles meninos, é como se você estivesse dizendo: apesar de você não estar na terra de Israel, você nasceu aqui, você está se desenvolvendo aqui, está conhecendo a Torá aqui, e talvez os seus últimos dias de vida sejam aqui, se mantenha fiel à Torá, a palavra do Eterno. Entendeu? Então, por trás desse dizer, não são apenas palavras, entendeu? Que você seja como Efraim e Menashe. Você não está simplesmente dizendo por dizer, por tradição, não. Por trás disso, o significado disso, ou um deles, é exatamente isso que eu acabei de citar. Que você, meu filho, meu sobrinho e meu neto, seja como Efraim e Menashe. Que apesar de nascer, crescer, se desenvolver e toda a sua vida ter sido longe da terra de Israel, que você seja fiel à Torá como eles foram. Entendeu? Aí você olha isso e olha só a grandeza, né, gente? Que é essa tradição linda de poder dizer isso, né? Assim como no caso das meninas, que existe a tradição, né, de dizer para elas, sempre, às vezes, depende, né, do sidur que você tem ou da tradição que você tem em casa, você pode dizer ou não, né? Aqui, por exemplo, eu cito, né, para nossa filhinha, a Hadass, que ela seja como Sara, como Rebeca, como Rivka.
ou seja, que seja como as matriarcas, né? E que dessa forma, assim como elas estiveram ao lado dos patriarcas, cuidando de cada um deles, que também elas estejam ao lado de seus maridos e que eles as amem da melhor maneira possível, com todo o carinho, com todo o amor, com todo o respeito, né? Então não são só palavras de tradição, né? Não são só palavras assim de porque é tradição nossa, mas existe um significado disso. Por exemplo, né, eu peguei aqui um Siddu aqui que eu sempre cito. No caso aqui na nossa filha, né, a Hadass. Quando chega esse momento, eu digo bênção das meninas. Aí ela já se prepara, né? Aí eu digo assim, em hebraico, né, como uma boa tradição, eu digo Ismer Elohim que Sara, Rivka, Rachel, Velea, que o Eterno te faça como Sara, Rebeca, Raquel e Leia. Pronto, né? Lendo aqui. E no caso dos meninos, né, aqui a gente só tem a Hadassah, né, de filho. Então você que tem na sua casa, por exemplo, diante da tradição que se diz, né, Ismer Elohim que Efraim Vehimenashe. Então que o Eterno te faça como Efraim e como Menashe, como Manassés. Então, muito lindo, né? E a criança, ela, ao ouvir isso, ao longo de sua vida, do seu crescimento, chega um momento que ela vai perguntar, mãe ou pai, né? Ou se você cuida, né, de um sobrinho, de uma sobrinha, por que você diz isso? Aí vem as perguntas, e é nessa hora que você explica os detalhes, né? Tá, gente? Mas, lembrando, isso que eu estou dizendo é uma tradição, tá certo? Por sinal, eu vejo como uma boa tradição, porque traz à tona estes nomes, Efraim, Vemenash, bem como o nome das matriarcas, e que a memória deles seja sempre mantida, tá? Com o significado que tem, de aprendizado, e que trazendo inspiração para a gente, para servirmos ao Eterno com a mesma força, com o mesmo amor que eles tiveram para com Ele, para com o Eterno. Entendeu? Certo, seguindo. Então, Yaakov tem Efraim e Vemenash como seus dois filhos tão importantes quanto Reuven e Shimon. Umoladitecha asher holadta achareichem lecha ihiu al shem areichem ikaru benachalatam. Os filhos nascidos de você depois deles, portanto Yosef teve mais de filhos, né, além de Efraim e Menash, serão seus, mas com vista à herança, eles, Efraim e Menash, serão contados com seus irmãos mais velhos. Então olha só o grau de importância, né, de que Yaakov colocou esses dois meninos a serem considerados como os dois filhos mais velhos de Yaakov. E agora, olha só, verso 7 do capítulo 48. Quanto a mim, quando cheguei de Padam, Rachel morreu repentinamente. Enquanto viajávamos pela terra de Canaã, enquanto ainda estávamos distantes de Efrat. Por isso eu a sepultei ali, no caminho para Efrat, também conhecido por Beit Lehem, né? Casa do Pão. É interessante. E aí a gente vê aqui Yaakov falando disso porque é um momento, gente, em que Yosef está a sós com seu pai. E obviamente Yosef, esse é o momento em que Yaakov faz menção à mãe de Yosef. Por sinal, diga-se,
de passagem, a esposa que realmente ele amava. Foi por causa dela que ele trabalhou 7 anos para o seu sogro Lavan, e que Lavan entregou para ele a mais velha, que era Léa. Mas ele fez isso de propósito, Lavan fez isso de propósito para que Jacob trabalhasse mais 7 anos, para então poder casar com Raquel. Portanto, ao todo, Jacob trabalhou para seu sogro Lavan 14 anos, 7 anos, e depois mais 7, entendeu? Então, ele amava Rachel, amava mesmo. Desde o primeiro momento em que ele viu Rachel lá no poço, então ele realmente se sentiu muito ligado a ela. Então por isso que Jacob ele tem um carinho todo especial por Yosef, filho da esposa que ele ama de verdade, né? E depois veio Benjamim. Também Jacob tinha um carinho todo especial por Benjamim, os 2 filhos dele que ele teve com Rachel, a mulher que ele amava, entendeu? Então ele dá satisfação para Yosef o que aconteceu com a mãe de Yosef. Então, infelizmente, Yaakov não pôde estar ali nesse grande momento de reencontro com seu filho Yosef ao lado de sua querida esposa Rachel, né? Ok, então vem o verso 8. Vaire Israel et bnei Yosef, vaiomer mi ele. E viu Israel os filhos de Yosef e disse: quem são estes? Quem são estes, né? Interessante porque a gente percebe no texto aqui o seguinte: nós vemos que Jacob ele fala que os 2 filhos de Yosef eles são tão importantes quanto os seus 2 filhos, né? Reuven e Shimon. E quando estão diante de Jacob, estes 2 meninos, ele não os reconhece, né? A sua visão estava meio turva devido à idade. Então ele faz essa pergunta: quem são estes? E disse Yosef para seu pai: eles são meus filhos que Elohim me deu neste lugar. Jacob respondeu: desejo que você os traga até mim, para que eu possa abençoá-los. Olha que interessante, né? Então Jacob queria abençoá-los. E aí, gente, esse ato de abençoar aqui é também uma tradição muito boa, por sinal, e que não podemos de modo algum perder essa prática, tá, gente? Essa prática. Os mais novos serem abençoados pelos mais velhos, pelos seus pais, pelos seus avós, certo? E aí tem de várias formas, né? Geralmente, até onde eu conheço, o garoto, né, a garota, ele estende a mão para o seu avô, para o seu pai, a mãe, a pessoa de mais idade ali, e ela abençoa, né, dá um beijo na mão assim. E aí o mais velho, se for pai, mãe, tio, avô, e deseja que o Eterno abençoe aquele jovem, aquela criança, entendeu? É isso que acontece. Então, que o Eterno te abençoe e te guarde. Aqui no Brasil, por exemplo, geralmente as famílias dizem: que Deus te abençoe, não é assim? Que Deus te abençoe, meu filho. Alguns dizem sorte, né? Que Deus te dê sorte, alguma coisa assim, né? Mas no geral que Deus te abençoe. Então essas palavras que não sejam apenas dizer por dizer, ou por tradição,
sem significado, mas que seja uma tradição com significado. Então, você, pai, mãe, avô, tio, né? Quando você diz isso, que Deus te abençoe, né? Aqui em casa a gente diz que o Eterno te abençoe e te guarde. Eu digo para minha filhinha, antes de sair para o trabalho, às vezes quando eu vou sair assim, que ela tá aqui na sala, e aí eu vou até ela, a gente ensina ela como tomar bênção, como a gente diz, e aí eu digo que o Eterno te abençoe e te guarde. Também com a mãe dela, minha esposa, também com a minha sogra aqui, ensinando ela a tomar bênção, entendeu? Não é porque fazem, tem que fazer. Não, mas isso tem um significado. Isso gera um respeito por parte dos mais novos em relação aos mais velhos, entendeu? A consideração, o respeito. E também o respeito dos mais velhos pelos mais novos, porque é assim que acontece, né? É assim que tem que ser. Um respeito mútuo de uma geração para com a outra geração, tá certo? Então, na Torá tem todos os assuntos da vida, inclusive estes, por mais talvez, como é que eu posso dizer, não tão mencionados, mas nesse momento a gente tem aqui uma tradição muito incrível que nos ensina a respeito do respeito, tá? Da consideração, do carinho, do afeto, que é de ser abençoado pelos mais velhos, tá certo? Então, quando você disser que o Eterno te abençoe e te guarde para o seu sobrinho, para o seu filho, para o seu neto, ou que Deus te abençoe, como a gente normalmente diz, né? Que você lembre o que você está dizendo, o significado que aquelas palavras trazem, entendeu? Então Yaakov pede para Yosef trazer os garotos até ele, porque ele deseja abençoá-los. Verso 10: Veinei Israel kavdu mizokem lo yuchal lirot vagesh otam elav vayoshak lahem vaichabek lahem. E os olhos de Israel estavam turvos, né? Esse turvos aqui, ó, ou seja, já não enxergavam muito bem, né? Por causa da idade. Por isso, não conseguia enxergar. Yosef colocou seus filhos perto dele. E ele, Yaakov, Israel, os beijou e os abraçou. Olha só que momento, né? Momento família. Momento família aqui na leitura da Torá. Né? O carinho que Yaakov tinha por seus netos aqui, filhos de Yosef, e tem esse momento de poder tocá-los, né? Olha só, e Yaakov nem imaginava que um dia poderia rever seu filho Yosef, e agora ele está vendo, como ele vai dizer, né? Os filhos dele, é o que diz o verso 11: Vayomer Israel el Yosef Reo panecha lo filalti verine rera oti Elohim gam et zarecha. Israel disse a Yosef: jamais esperei vê-lo outra vez, mas Elohim permitiu-me ver também os seus filhos. Olha só, que grande realização, né? Que grande bênção o Eterno concedeu para Yaakov, para Israel. Então, a gente percebe aqui que a forma como o Eterno realiza o desejo, o anseio dos corações. O Eterno realizou o desejo de Yaakov de um dia poder rever seu filho. E está aqui, olha só, sendo realizado. Yosef tirou-o de entre as suas pernas e prostrou-se com o rosto em terra. Agora Yosef, ele demonstra seu respeito para com seu pai fazendo isso, tá? Mostrando o seu respeito, o seu carinho pelo seu pai.
Vaikach Yosef et Shenichem et Efraim biminu Mismoel Israel ve'et Menashe Vismolo Mimen Israel Vayagesh Elav. Então Yosef tomou os dois, Efraim pela mão direita em direção à mão esquerda de Israel, e Menashe pela mão esquerda na direção da mão direita de Israel, e aproximou-os dele, do jeito que você está vendo aqui na ilustração, ó. Tá? Então é interessante, havia essa tradição de que o filho mais velho, aqui ó, tá vendo o maiorzinho aqui ó, os dois filhos de Yosef, o maiorzinho e o menor. O maior é aqui Menashe, o maior. O menor Efraim. Havia a tradição de o filho mais velho ser abençoado com a mão direita e o mais novo com a mão esquerda. Mas olha só o que aconteceu. Vaishlach Israel et imnu vayashet el al rosh Efraim vehu hatzair ve'et smolo al rosh Menashe sichel et yadav ki Menashe revkor. No entanto, Israel tirou a mão direita e colocou-a sobre a cabeça do mais novo, Efraim, e colocou a mão esquerda sobre a cabeça de Menashe. Ele cruzou as mãos de forma... Peraí. Aqui a imagem ficou na frente, né? Deixa eu fazer um pequeno ajuste aqui. Diz assim: ele cruzou as mãos de forma intencional, apesar de Menashe ser o primogênito. Olha que interessante, né? Então aqui de um outro ângulo, tá aqui os dois sendo abençoados por Yaakov. Aí eu te pergunto, você, meu irmão, quando você vai abençoar os seus netos, seus sobrinhos, você faz assim? Entendeu? Não. Você simplesmente estende do jeito que você está, né, a mão sobre eles e os abençoa. Mas aí a Torá deixa registrado esse momento, e isso nos traz aí uma lição, né, uma compreensão. Diz algo pra gente, apesar de não dizer diretamente o significado. Mas aí a gente vai ver os textos e olhar com calma por que Yaakov fez isso. Bem, vamos lembrar o seguinte. No slide posterior aqui, olha só. Ó, nós temos aqui duas mãos, tá? A mão direita de uma pessoa e a mão esquerda, aqui ó, embaixo da mão direita. Com a mão direita, Yaakov estendeu sobre a cabeça de Efraim e a esquerda sobre Menashe. Mão direita, aqui ó, mão direita significa as nossas ações, as nossas escolhas, o nosso querer, desejar espontaneamente, entendeu? Então, quando Yaakov estende a sua mão direita sobre Efraim, ele já sabia, ele foi informado, irmão Jaime, mas só tá ele, Yosef, seu pai, e os dois meninos, como assim? Calma. Yaakov sabia o que iria acontecer com Efraim depois desse dia. Então, quando ele estende a mão direita sobre Efraim e a esquerda sobre Menashe, olha só o que vai acontecer. Bem, nós temos aqui a letra Aleph, né? Olha só o formato da letra Aleph. Tá vendo aqui, ó? Aqui, né? O design, né? Aqui um tipo de fonte. Agora vamos colocar essa forma. Ela lembra muito essa ilustração aqui, ó, das duas mãos cruzadas
Então eu vou sobrepor as imagens. Olha o que vai acontecer aqui, ó. O Aleph. Portanto, o que Yaakov fez ali foi exatamente a forma de uma letra, e diga-se de passagem, a primeira letra da Torá, que é a letra Aleph. Tá? Assim e assim. É um Aleph. Sim, mas irmão Raimus, o que isso quer dizer? Bem, a letra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, do Aleph-Bet, podemos ver que dentro dela existem outras letras. Como assim? Vamos lá. Aqui em cima você tem a letra Yud, aqui embaixo também, e aqui cortando ao meio você tem a letra Vav. Portanto, a letra Yud vale 10, aqui, e aqui a letra Vav, né? Ajustadas de uma forma a formar o Aleph. Então, quando a gente soma, vamos lá, 10 mais 6, 26. Gente, 26 é exatamente o valor numérico das 4 consoantes do nome do Eterno. Baruch Shem Kevod Malutol Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para tudo sempre. As 4 consoantes do nome do Eterno. Aqui, ó, o Yud vale 10, o Re vale 5, o Vai vale 6 e o Re vale 5. Portanto, ó, o Re e o outro Re, cada um vale 5. 10, mais 10 do Yud, 20, com mais 6, 26. Tá aqui o 26, olha, tá vendo? A letra Aleph. Então, quando Yaakov, ele faz isso aqui com a sua mão, fazendo assim então o sinal da letra Aleph, é como se ele estivesse dizendo: meu filho Yosef, não se preocupe, porque o que está acontecendo aqui, a minha mão direita está sobre Efraim, porque isso está sendo direcionado, ó, pelo Eterno. É intencional, sim, mas foi o Eterno quem me direcionou a fazer isso. Olha que interessante, né? O Eterno direcionou Yaakov para estender a sua mão direita sobre Efraim. Esperava-se por tradição que a sua mão direita viesse sobre Menashe, uma vez que Menashe é o filho mais velho de Yosef, mas aprove ao Eterno estendê-la, a mão direita de Yaakov, sobre o menor, sobre Efraim. E assim foi, tá? Sobre Efraim. Isso vai ter algumas implicações. Aqui, ó, isso vai ter algumas implicações, que é o seguinte: por que Efraim? Gente, Efraim, ó, próximo slide. Ele é o patriarca e a partir dele, né, ele vai ter filhos. A gente vai ver já uma árvore genealógica. O descendente dele posterior vai ser Yehoshua, Josué. Yehoshua, tá aqui, ó, Yehoshua, Josué, descendente de Efraim. Aqui uma ilustração, tá, gente? Claro, a gente não tem uma uma ilustração, né, uma pintura, uma fotografia deles, mas aqui só para deixar mais animado aqui, né? Então Yehoshua, ele descende de Efraim. Efraim é pai de Yehoshua. Quando eu digo pai, quer dizer, a partir dele vieram várias gerações até chegar em Yehoshua. Yehoshua, inclusive isso está descrito em Divrei Hayamim Aleph, 1 Crônicas, capítulo 7, do verso 20 ao 27, tá? Você vai perceber essa ligação entre Efraim e Yehoshua, Josué. Yehoshua, Josué, cujo livro nós estudamos com o nosso querido Moré, professor Marcos Felipe, de uma forma incrível. Nós vimos que ele foi o sucessor de Moshe. Quando Moshe veio a falecer, então quem dá sequência à caminhada do povo de Israel rumo à conquista de Canaã é Yehoshua, é Josué. É ele quem vai conduzir o povo. Então o mover do Eterno, a partir de então, estaria sobre ele, Yehoshua, para conduzir o povo a território de Canaã,
cumprindo assim o que o Eterno havia dito aos antigos, aos antepassados do povo de Israel, a Abraham, a Yitzhak e Yaakov. Entendeu? Então não é à toa que o Eterno fez com que Yaakov estendesse a sua mão direita, o seu querer, a sua intenção estava sobre Efraim, porque é dele que nasceria Yehoshua, Josué, que a priori seu nome é Hoshea. Então Moshe chama ele de Yehoshua. O Moshe acrescenta essa letra aqui, ó, Yud, que é a primeira letra que compõe as 4 consoantes do nome do Eterno. Entendeu? Então tá aqui, ó. Isso foi com essa intenção. O Eterno estava movendo as situações para que chegasse nesse ponto. Interessante, né? Além disso, a expressão Yehoshua, que foi dada como nome para ele, aqui, ó. O Yud e o Re são as 2 primeiras letras que constituem as 4 consoantes do nome do Eterno, tá? E aí, Shua significa salvação, é como que a raiz, né? Inclusive, o nosso mestre Yeshua, a raiz do nome dele, dessa expressão está aqui, Shua, quer dizer salvação. Então, o Eterno salva, ou então a salvação do Eterno. E aí, como é que a gente interpreta, né, essa ideia de salvação aqui? É porque é o seguinte, ora, no caso de Yehoshua, se Moshe teve seus últimos dias de vida ali, ainda no deserto, antes de atravessar o Iardém, o povo de Israel, mas o Eterno não permitiu que isso acontecesse, então, quem guiaria o povo de Israel até o território de Canaã? Então o Eterno providencia a salvação para esta situação. O povo de Israel não ficaria desamparado. Seriam sim amparados, seriam guiados como ovelhas. Por quem? Yehoshua. E o nome dele diz exatamente o que o Eterno fez. O Eterno providenciou a salvação para o povo de Israel no sentido de ter um líder que os conduzisse ao território de Canaã. Entendeu? Então aqui, ó, porque o que acontece? Às vezes a pessoa, quando vem da religião, que lê isso aqui, a salvação do Eterno, ela já está pensando ir para o céu, esse tipo de coisa. Não, gente. Aqui, observe o contexto do momento, tá? Observe o texto, observe o que está acontecendo, para você não tirar conclusões precipitadas ou quem sabe até equivocadas do que o texto está falando. Então, ora, se o povo fica sem um líder que os guiasse até o território de Canaã, o Eterno providencia a salvação para esta situação que até então estava, entre aspas, perdido. Então, o que foi a salvação do Eterno? Providenciou Yehoshua, Josué. E agora, Yehoshua vai poder conduzir o povo de Israel ao território de Canaã. Essa foi a salvação do Eterno para o povo de Israel, fazendo-os continuar a caminhada até chegar lá, em Canaã, e conquistar as cidades que lá estavam. Entendeu o que é salvação aqui no contexto de Yehoshua? Tudo bem? Eu espero que sim, né? Tá? Eu sei que não é fácil, gente. Quem está vindo das religiões chega nesse momento diante da Torá, diante dessas questões, e aí, sabe, a mente da pessoa parece que ela foi ensinada, direcionada a entender de uma certa forma. Porque quem ditava era a religião, entendeu? Mas quando você começa a caminhar em Teshuvá, então você aprende a escutar o que o Eterno está dizendo, e não as religiões, mas o Eterno. Então você observa o texto, acompanha direitinho, olha, então é isso, significa que fulano fez isso para que isso aqui chegasse a ser realizado. Ah, então é por isso aqui, entendeu? Com calma, com tranquilidade, com amor, e a gente vai caminhando, gente.
né? Como diz a música, de porção em porção aprendemos mais. Né? Então, vamos lá, caminhando. E aí eu vou mostrar agora um trecho, né, de uma árvore genealógica que começa aqui com Yaakov, tá? Não sei se ficou muito pequeno para você observar aqui, mas eu acho que dá para ver, né? Ó. Aqui, ó, Yaakov. Dentre os filhos de Yaakov, vamos focar aqui, ó, em Yosef, tá? Aqui ele vai mostrar Asher, mas a gente vai focar aqui em Yosef. Tá em inglês, tá, gente? Eu peguei essa árvore aqui, ó, lá no programa da VAR, que o Moré Felipe ensina aqui no canal. Tem um vídeo que ele ensina como baixar esse programa, como utilizar, tá tudo lá, tá certo? E aí, isso aqui eu fiz um print de lá, de uma das imagens que tem no programa. Tirei uma foto. Foto, gente, não é que eu botei o telefone aqui não, tá? Tem uma função no computador chamado um print. Você faz recorta uma fotografia e coloca aqui, tá? Então isso aqui não é exclusivo meu, não. É do programa da VAR, disponível para todo mundo. Programa esse que é gratuito e que só funciona em computador, não funciona em telefone, tá bom? Então vamos lá, aqui ó. Yaakov teve um de seus filhos que foi Yosef. Vamos focar em Yosef. Yosef teve Efraim e Menashe. São aqueles que são citados, né, aqui na Torá. Vamos focar aqui agora em Efraim, aquele sobre o qual a mão direita de Yaakov esteve sobre a cabeça dele, né? De Efraim, olha só a quantidade dos filhos que Efraim teve aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imagina. E olha os filhos de Menashe. 1, 2, 2 aqui, né? Aqui, 2. Aparece um terceiro aqui, mas provavelmente deve ser a esposa desse daqui, ó. Mahir casou-se com Maacá. Deve ser isso. Que está em 1 Crônicas 7,16, né? Então, Efraim... De Efraim, vamos lá, seguindo a sequência, ó. Yosef teve Efraim. Efraim vai ter Beriá. De Beriá vai ter Telá. De Tará, Ladam, Amihud, ele chama Num e Yehoshua. Tá aqui, olha, tá, gente? Então Yehoshua, ele é filho de Efraim. Por favor, quando eu digo filho, né, não é filho direto, né? Ele é descendente de Efraim, é isso, tá? Assim como Yeshua, o nosso mestre, ele é filho de David. Não que seja filho direto, mas é que ele descende de David, da linhagem de David, entendeu? Da carne de David, do sêmen dele, da semente dele, entendeu? Ok? Filho carnal de David. Assim como Yehoshua é filho carnal de Efraim. Matéria, substância, molécula, células, é disso que eu estou falando, ok? Então tá aqui, ó, gente, tá? Essa é... Agora, se alguém disser, não, mas não é, isso é fictício e tudo mais. Gente, ora, qual personagem fictício que tem uma linhagem associada a ele? Nenhuma. Então quem tem linhagem são pessoas reais, famílias que realmente existiram, entendeu? E falando nisso, o povo de Israel cuida muito dessa questão de deixar na memória quem são os seus antepassados. Então eles sabem muito bem quem é filho de quem, que gerou quem, que veio de... Enfim, eles têm isso direitinho, documentado, entendeu? Interessante. Então tá aqui, tá certo? E Yehoshua agora nessa forma, com esse layout, né, genealógico, tá bom? Então, é importante também a gente dar uma atenção especial, tá, gente? A questão da genealogia. Ficarmos atentos em relação a isso, para que não venhamos a passar batido informações importantes ligadas à genealogia, tá certo? Continuando o texto, verso 15 do capítulo 48. A seguir, ele abençoou Yosef, Jacob abençoou Yosef, o Elohim em cuja presença meus pais, Abraham e Isaac, viveram, o Elohim que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até o dia de hoje,
O anjo que me salvou de todo mal, aqui ó, você tem Ramalar, o anjo, né, o mensageiro que me salvou de todo mal, abençoe estes meninos, que eles se lembrem, olha só o que ele vai dizer agora, que eles, Efraim e Menaxe, se lembrem de quem eu sou e do que eu represento. Isso fala de memória. Memória. Portanto, é importante ensinar os mais novos a terem memória de seus familiares, das pessoas de referência, entendeu? E da mesma forma de meus pais, Abraham e Yitzhak, os avós, olha só, quem eles foram e o que representaram, e que eles cresçam como grandes multidões sobre a terra. Olha só, gente, as palavras de Yaakov aqui que nos trazem isso. Que grande lição, né? Sabe? Existem pessoas, por exemplo, que infelizmente talvez não foram informadas a respeito quem foram seus avós, quem foram seus bisavós, aonde eles viviam, com o que trabalhavam. Ah, irmão Raíssa, mas isso aí já faz tempo, isso é no tempo... Aí tem gente que até brinca, né? Isso foi lá em 1900 e bolinha, né? Outros dizem, isso foi em 1900 e preto e branco. Aí, e faz esse tipo de piada, né? Mas não, gente, não deve ser assim não, tá? Faça questão, sim, de ensinar os mais novos quem foram seus avós. Claro, existem situações e situações, né? A gente sabe que existem famílias que coisas aconteceram, não é tão simples abordar esse assunto, né? Mas na medida do possível, gente, façam isso. Informe aos mais novos, as crianças, os adolescentes, quem é o seu avô, quem é o seu tataravô, entendeu? Porque quando o Eterno nos ensina sobre honrar pai e mãe, se trata também de honrar os nossos avós, bisavós, tataravós e assim por diante, até chegar em nossos pais, Adam, Havá, Adão e Eva, entendeu? Então é muito importante que eles saibam quem foram seus pais, os seus antepassados, para que guardem a memória de quem eles foram, a importância que tiveram, entendeu? Que a gente já vive num país onde a memória, as pessoas que desenvolvem, que já não guardam muita memória, né? Geralmente se guarda a memória de quem tem fama, de quem, enfim, né? Mídia, muito ligado à mídia. Mas as pessoas que realmente fazem a diferença na sociedade, em prol do próximo, nosso país, infelizmente, não faz questão de guardar a memória, entendeu? Não que as pessoas tenham que buscar isso, não é isso. Mas o próprio povo já deveria ser assim, de buscar guardar a memória das pessoas que merecem realmente ser sempre lembradas na sociedade. Mas enfim. Mas nós que caminhamos em Teshuvá, precisamos nos preocupar também em manter informados os mais novos a respeito dos nossos antepassados. Quem foram essas pessoas, entendeu? O que fizeram, o que desenvolveram, para não acabar achando que chegamos aqui simplesmente caindo de paraquedas, né? Tudo está começando agora, ninguém desenvolveu alguma coisa antes de nós, entendeu? Então é dar honra a quem honra. Verso 17. Ao ver Yosef que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso o desagradou. E ele ergueu a mão do pai para tirá-la de sobre a cabeça de Efraim e colocá-la sobre a cabeça de Menaxe. Obviamente, gente, a gente não pode, de modo algum,
criticar Yosef por fazer isso. Porque quem sabia ali o que estava fazendo, por ser informado pelo Eterno, era Yaakov e não Yosef. Então Yosef achou aquilo, não era na mente dele, né? De Yosef, não era para ser assim. A mão direita do meu pai, Yaakov, era para estar sobre a cabeça do mais velho, que era Menashe. Então, olha só. Vayomer Yosef el Aviv, Lochem Aviv, Kize Havikor Shim Sim Imnecha Al Rosho. Yosef disse ao pai: não faça assim, meu pai, pois este é o primogênito. Põe a mão direita sobre a cabeça dele, né? Olha só, nós temos aqui também a palavra Ahavá, né? Nós temos aqui o Aleph, o Re, o Beit e a letra Re. Ahavá, separadas em quantos espaços equidistantes? Vamos ver aqui, Depois da letra Aleph, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A 13ª letra após a letra Aleph é a letra Re. E assim por diante, né? Então, o amor de Yaakov pelos seus netos, o amor de Yosef por seus filhos. Então, nós vemos aqui demonstrado nesse gesto de bênção. Então, Yosef tenta corrigir ali seu pai, né, em relação a estender a mão. No entanto, seu pai recusou-se e disse: sei disso, meu filho, eu sei. Ele também, Menashe, se tornará um povo e será grande. Mesmo assim, seu irmão mais novo, Efraim, será maior que ele. Olha só, esse maior não é melhor, né? Ele está falando de algo futuro, Yehoshua, que nasceria, lembra? E seus descendentes se tornarão em muitas nações. Olha só que incrível. E realmente, nações surgiram a partir da linhagem de Yosef, no que se refere a Efraim. Então acrescentou-lhes esta bênção nesse dia: Israel falará a respeito de vocês em suas bênçãos, quando disserem que Elohim os faça semelhantes a Efraim e Menashe. É a bênção dos meninos, lembra? Assim ele colocou Efraim à frente de Menashe. Ok. E aí, Yaakov ele volta à questão a respeito do seu sepultamento. E diz assim: Vayomer Israel el Yosef, Hine Anochi met Verhaya Elohim imachem Vereshiv etchem el Eretz Avitichem. Israel disse a Yosef: veja que estou à beira da morte, mas Elohim estará com vocês e os levará de volta à terra de seus ancestrais. Então, Yaakov deixa esse recado, que o Eterno os levaria de volta para Canaã. Olha só quanta coisa, né, que Yaakov passou para Yosef. E aqui, Vani natati lecha Shechem echad al achicha asher lekati miyad haimori berevi uvekishti. Além disso, dou a vocês um Shechem, um talho, uma beira, uma parte, uma cidade de Shechem, a mais que seus irmãos. Eu o capturei do Emori com minha espada e arco. Então, nós temos aqui a gente conclui o nosso estudo, tá, desta manhã. Eu só tenho a agradecer a você, meu irmão, minha irmã, por nos acompanhar até aqui nessas leituras e reflexões que fizemos, tá? Yaakov deixa aqui a instrução para seu filho Yosef de que o Eterno os visitaria e os levaria de volta para a terra dos seus ancestrais, para Canaã.
né? Então eles vão continuar a viver ali em Goshen. O povo de Israel, infelizmente, naquela situação, depois vem outros faraós, até chegar um que escravizaria o povo de Israel. O Eterno providencia a salvação, que é Moshe, para levá-los de volta para Canaã. Quando depois de Moshe, e aí sim vem Yehoshua, o descendente de Efraim, aquele sobre o qual Jacob estendeu a mão sobre o seu ancestral, no caso Efraim. Jacob estendeu a mão sobre ele, e o seu descendente Yehoshua seria aquele que conduziria o povo de Israel, dando sequência ao trabalho que vinha sendo desenvolvido por Moshe. Ok. Maravilha. Então deixo aqui o meu Todarabá a você, meu querido irmão, minha querida irmã. No estudo de logo mais à tarde, ele será apresentado, teremos a participação do nosso querido More Leniel estará apresentando o estudo, está participando conosco, né, nos ajudando aí a apresentar o estudo dessa paraxá, fazendo aí o fechamento, a conclusão, abordando aí os tópicos relativos às bênçãos que Yaakov vai pronunciar sobre os seus filhos antes da sua morte. Então ele vai dar a bênção para cada um, e a gente vai aprender as lições que o Eterno tem a nos ensinar através desses textos com o nosso querido More Leniel. Tá bom? Então vamos recitar a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal, com o nosso querido irmão Yosef Torres. Maravilha, muito obrigado, Todarabá, meu querido irmão Yosef Torres, pela recitação da Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal. Então, mais uma vez, Todarabá a todos os nossos irmãos que nos acompanharam aqui neste maravilhoso estudo, tá certo? E que o Eterno vos abençoe sempre, sempre. Desejo um ano de 2026 abençoado para você e toda a sua família, tá certo? Que tenhamos grandes aprendizados, grandes práticas daquilo que vamos aprender nesse ano de 2026, tá bom? Ok, então, até logo mais, à tarde, às 16 horas, horário de Brasília, ou 16h30, não sei que horas o professor Leniel vai entrar ou se ele vai fazer ao vivo, né, ou gravado, mas esse é o momento, vocês vão receber o sinal aí do YouTube. Tá bom? Que o Eterno vos abençoe sempre, sempre. Lehitraot, até logo.